Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Muito bem, meus amores, estamos de volta com mais um episódio do Senta que lá vem spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do entreter. Meu nome é Renato Sansão e hoje vamos falar aqui sobre um dos lançamentos recentes mais interessantes lá da Netflix. Estou falando aqui do curioso, sensível e contemplativo Passageiro Acidental. E para me acompanhar nessa missão espacial, temos aqui o oráculo da sétima arte, Rodrigo Nonato da Cunha. Meu caro Cunha, vou começar com uma difícil para você, hein, meu velho? Quais elementos são necessários para fazer um bom filme de espaço? Cara, tarefa difícil mesmo para os diretores. Basicamente, você precisa ter um diretor autoral e que não sucumba aos desejos de Hollywood. É muito difícil. Temos aqui também o nosso samurai do entretenimento, Rafinha Prada, que parece que acordou meio azedo hoje, hein? Rafa, será que se o nosso querido Marcos Pontes, né, o ministro Marcos Pontes, tivesse aqui no Passageiro Acidental, a missão teria sido bem sucedida, cara? Olha, querido Celso, eu tenho todas as minhas reservas com o nosso querido Marcos Astronauta Pontes, já que esse é o sobrenome dele hoje em dia, né? Mas eu tenho certeza que pelo menos o final de Passageiro Acidental teria sido um pouquinho mais coeso com ele ali dentro. Tantas falhas, que desperdício. Bom, e fechando a tripulação de hoje, temos a presença dele, Marcos Benedito, o meu, o seu, o nosso Marcudo. Marcudo, pensando em todas as produções espaciais que vimos aí nos últimos anos, a gente pode dizer que Passageiro Acidental está na prateleira de cima, do meio ou de baixo? Bem-vindo, Marcudo. Olha, se eu tivesse o azedume do Rafa, eu colocaria na gaveta, mas como eu não tenho, eu deixo na prateleira do meio, acho que tá bem servido. Muito bem, gente. Olha, antes da gente mergulhar de cabeça em Passageiro Acidental, faço um convite especial para você que está entrando pela primeira vez aqui no Senta que lá vem spoiler. Acesse sqlvs.com.br, siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcast favorito para receber em primeira mão todos os nossos episódios. A gente vai adorar saber a sua opinião sobre esse e muitos outros filmes e séries, tá bom? Permissão para decolar, Norba? How much time do we have before it's too late? 20 days. I think we should put ourselves at risk. For their sanity, they need to try this. This is hopeless. It isn't. There's no way for all of us to survive. It's imperative that we try. Querida tripulação aqui do Senta que lá vem spoiler, olha, antes de entrar na sinopse e elenco, né, de Passageiro Acidental, vale a gente deixar aqui 2 dedinhos de prosa sobre o seu realizador. Estamos falando aqui do brasileiro Joe Pena, que muitos conhecem como Mystery Guitar Man, um dos primeiros youtubers a fazer sucesso global num tempo que a gente nem chamava youtuber de youtuber, né, gente? O paulista Joe Pena é, na verdade, Jonatas de Moura Pena, tem apenas 33 anos e vive na Califórnia, olha, há um bom tempo. Desde cedo ele se mostra um cara inventivo ali na direção e depois de aperfeiçoar sua técnica como youtuber, o cara fez 5 curtas, 2 séries e um filme bem interessante, super aclamado pela crítica, chamado Arctic, de 2018, com o nosso querido e onipresente Mads Mikkelsen. Bom, nesse Passageiro Acidental, ele escreve e dirige uma tripulação de 3 pessoas que passarão 2 anos numa missão em Marte, mas que terão imprevistos, entreveros e também um passageiro, entre aspas, aqui, acidental, que pode colocar tudo a perder. E antes da gente ir para a recepção de público e crítica, vou pedir para o nosso azedo Rafinha trazer para a gente o elenco que faz parte dessa tripulação e que é bem interessante, né, Rafa? Eu diria que azedo é um exagero seu, né? Talvez honesto seria mais verdadeiro da sua parte, mas tudo bem, Sansa, vamos lá. A gente pode dizer aqui que o casting foi muito bem feito, de fato a química entre os 4 atores funciona super bem e é de fato um ponto alto aqui em Passageiro Acidental.
A gente tem no papel principal a Anna Kendrick, de Amor Sem Escalas e da franquia Pitch Perfect. Aqui no papel da médica astronauta Zoe Levinson. Temos também a sempre incrível e uma das minhas preferidas da vida, Toni Collette, lá de Hereditário, Sexto Sentido, As Horas e tantos outros, como a comandante da tripulação Marina Burnett. Temos ainda o nosso Daniel Day-Kim, sul-coreano que ficou famoso por, obviamente, Lost, e que aqui vive o astronauta pesquisador David Kim. E fechamos esse elenco enxutinho com o excelente Shamir Anderson, da série Goliath e do ótimo filme Raça, que também está na Netflix e que aqui vive o passageiro acidental, Michael Adams. Elenco realmente enxuto, muito bem entrosado, como nós 4 aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler, e podemos dizer que de peso, não é, Cunha? Elenco realmente enxuto, Rafa. A gente pode dizer sim, que é um elenco de peso, cara. Cara, a gente pode ver aqui que, né, no MDB o filme conta com quase 21 mil avaliações, né, e tá lá com a nota 5.6. Eu diria que até esperada, sabe? No Metacritic ele tá com 63 de 100, né, lá no Metascore. No Letterboxd o filme tá com 2.9 de 5. E no Rotten Tomatoes a gente tem aqui uma discrepância interessante. O filme ele conta com 75% de aprovação da crítica, mas a audiência vai lá com 56% somente. Também esperado, é o que a gente vai discutir ao longo do programa. Mas vamos falar do que importa aqui, né, gente? Qual a opinião dessa nossa querida mesa aqui do Senta Que Lá Vem Spoiler? O que vocês acharam aí do Passageiro Acidental? Ele é o Lunar, aqui do nosso querido Joe Pena? Olha, eu acho que Lunar é um filme melhor, mas eu gostei de Passageiro Acidental. O Cunha estava comentando com a gente que o filme só de ser de espaço já é interessante, né? Só que esse, além de tudo, é um bom filme. Eu sei que a física é meio estranha às vezes, mas eu sou jornalista, não entendo nem de matemática, eu não vou reclamar muito dessa física. Eu acho que a história é instigante e eu enxergo uma crítica bem grande ao capitalismo mesmo. Porque se a gente for pensar, qual que é a origem de todo aquele problema que eles estão enfrentando? É a negligência daquela empresa privada, a Hyperion, que primeiro ela adaptou uma nave que comportava 2 pessoas para levar 3, e segundo, ela simplesmente esqueceu um funcionário lá dentro, né? A gente vê vários filmes de espaço com a NASA, que é uma estatal, fazendo tudo que é possível até o último minuto, mas nesse filme o Jim, que pode ser o CEO da empresa, pode ser o gerente de missões para Marte, sei lá, com 20 dias de prazo já decide matar o cara e pronto, né? Eu acho que as partes fora da nave são ótimas, as cenas fora são muito bonitas. Seria um filme muito legal de assistir no IMAX, eu acho. Tem uma tomada logo no começo, com a Terra grande na direita e a nave pequena no centro, e aquela imensidão do espaço, que já é um belo cartão de visitas. E na missão final também tem umas cenas incríveis, mas que eu gostei bastante. Eu achei o filme bem interessante. Concordo contigo. Os primeiros 2 atos do filme são excelentes. O terceiro ato é como se a gente tivesse que correr para acabar esse filme, porque o dinheiro tá acabando, nós só temos mais 10 minutos para poder fazer isso aqui. Eu falei brincando antes da gente começar a gravar, mas é verdade, é como se o Joey tivesse tido 6 meses para escrever o roteiro. Gastou 2 meses escrevendo o primeiro ato, maravilhoso. Aí ele gastou 3 meses e meio escrevendo o segundo ato e teve 15 dias para acabar o filme. Aí ficou essa correria no final. Eu entendo a questão da crítica ao capitalismo, acho que faz sentido sim. A premissa do filme é excelente. Não é só uma questão física e financeira, é uma questão filosófica, né? Aqui que eles correm entre eles, que acontece entre eles. Mas aí no final dá uma varzeada total, né? Ele ignora todas as leis da física, mas quando para de falar que você é jornalista, não entende matemática, isso tem nada a ver. A física é para todo mundo. Enfim, mas tá bom. Eu acho o filme legal. Eu acho que 2/3 deles é muito bom. O terço final, simplesmente ok. Acho que no terceiro filme do Joey foi satisfatório. Só uma breve correção aqui no Rafinha. É o segundo longa, né, do Joey. Ele já trabalhou em série, em curtas também. E, cara, um cara de 33 anos que 10, 12 anos atrás era um dos youtubers mais famosos do mundo, né? E ele já mostrava talento na direção. E é uma direção muito elegante, né, cara? Eu gostaria de abrir aqui falando isso. Que direção elegante, cara. Que sutileza, né, que ele tem para filmar. Como ele aproveita, né? Ele não consegue explorar muito a fotografia, porque é tudo muito claustrofóbico. A gente está dentro de uma nave, são poucos compartimentos, mas ele aproveita cada centímetro da nave. E eu não sei se foi o Cunha, se foi o Marcudo, o próprio Rafa que falou num episódio anterior, quando a gente estava aqui falando de The Father,
A gente sabe quando é bem feito a coisa, quando a gente sabe se locomover naquele espaço. E é muito fácil se locomover na nave e entender os compartimentos onde ficam as coisas ali. Cara, elenco muito inspirado, direção de atores também muito bom, de atrizes aqui no caso também, são apenas 2 atores e 2 atrizes. Gosto muito da atuação dos 4, e ao contrário do Rafa, eu gostei bastante do terceiro ato. Acho que o filme é bem amarrado e ele não vai para aquele terceiro ato estendido que vai ter pós-cena e vai mostrar a família chorando porque não deu certo. Não, cara, eu acho que o filme tem soluções inteligentes e eu gosto demais de uma delas, que é a gente não ouvir o outro lado, né, da Hyperion. Você nunca ouve, você tá fechado ali na nave. Isso já demonstra um certo nível de negligência e mostra pra gente o quanto eles estão sozinhos naquela missão, né? Então, cara, gostei muito, muito, muito do filme e eu deixaria um pontinho negativo aqui. Quando a gente tem Toni Collette no elenco e usa muito pouco, né, deixando ela quase como uma coadjuvante de luxo, eu acho que ali poderia realmente ser ter aproveitado um pouquinho melhor, porque é uma tremenda de uma atriz. Rafinha tem razão nesse ponto. Eu achei um filme lindo pra caramba. Sabe aquela frieza, né, do sci-fi anos 60 e 70, eu tava sentindo muita falta disso, e a gente viu um pouquinho em Lunar também. Eu gosto aqui porque a história ela fica muito tensa, mas ela não traz, né, aquela tensão bombástica, né? Até o final evita ali qualquer tipo de drama, de histeria. Isso traz o tom certo que esse filme precisa ter, né? Garante aquela sensação lá de isolamento, de imersão, que um filme de espaço ele precisa. Ao mesmo tempo, eu acho que é isso que faz dele um filme que não é para todos, né? Especialmente aí para essa galera mais junkie aí por adrenalina, por explosões, não é o que vai ser visto aqui. É aquela história, o filme deixa isso bem claro, né? Você tem ali um problema que ele é inevitável. Você tem um personagem que precisa morrer. Tudo bem, não tem saída. A questão é como que isso vai acontecer, quando isso vai acontecer. Essa é a discussão aqui. Então o diretor ele não está interessado, por exemplo, em qual é a razão daquele passageiro ir parar ali, né? E nem garantir aqui qualquer tipo de happy ending. Não existe essa preocupação. E é um filme com foco muito claro, como eu estou falando. Tem potencial para metáforas, eu vejo, alegorias, claro, né? A própria questão do negro ser o clandestino, por exemplo, né? Do personagem dele ser um refugiado, né? Dá para fazer esse paralelo. Mas o filme, ele não quer desenvolver isso, né? É tudo em prol do foco no dilema moral entre os 4. Isso é ótimo. Bom, minha gente, a gente sempre fala aqui nesse podcast a dificuldade, né? Que muitos filmes têm de ir do ponto A para o ponto B. E ao menos para mim o filme aqui consegue, né, cumprir essa missão. No entanto, lendo e assistindo algumas críticas por aí, eu vejo muita gente reclamando do pouco desenvolvimento dos 4 personagens, falta background, né? Sobretudo, como eu falei ali, da chefe de tripulação vivida pela Toni Collette, né? E que acaba virando de fato uma coadjuvante de luxo, né? Queria saber se vocês concordam com isso, se vocês sentiram falta desse background e de um entendimento maior, de um desenvolvimento maior dos personagens nesse filme. Ô Sansa, eu acho que, especialmente o papel da Toni Collette aqui nesse filme, foi proposital que ela tivesse menos destaque. Eu acho que ela, na verdade, é uma excelente base, uma excelente coadjuvante aqui, né, para o papel do passageiro acidental. Porque, bem ou mal, as decisões estão na mão dela. E são a partir das decisões dela que a história se desenrola, se você prestar bastante atenção, né? Eu acho que ela é só o fio condutor. Eu até imagino aqui, se nós brincamos ontem, né, sobre a questão do orçamento, que não era barato contratar para o mesmo filme Toni Collette e Anna Kendrick, e o orçamento é baixo mesmo. Eu acho que talvez aqui o papel dela tenha sido esse mesmo, de ser um fio condutor. Sobre sentir falta de um desenvolvimento maior dos personagens, eu acho que não faria muito sentido aqui mesmo. Eu acho que o Joey acerta aqui em cheio, sabia? O grande ponto aqui é a questão do quem deve morrer. Esse é o principal. Não interessa o background das pessoas aqui, sabe? Quem é mais importante, quem é menos importante, o que você valia na Terra, quem que é você... Isso interessa quando você tem que decidir quem vai morrer lá em cima? Cara, talvez sim, talvez não. Até conversei com a Pri aqui em casa quando eu estava assistindo. Qual deles ali faria menos falta na Terra? Nessa no Quem Deve Morrer, você não esperou, pelo menos eu esperei, que o roteiro fosse pelo caminho óbvio e você tivesse a comandante, né, laureada, sim, condecorada, mais velha, se sacrificando em nome da tripulação, coisa que não acontece?
Sim, e me questionei em algum momento também se talvez o David não deveria ser a personagem a morrer. E digo por quê. A Toni Collette, ela faz o papel da capitã. Sem a capitã, aquela nave simplesmente não vai nunca conseguir pousar em Marte ou voltar para a Terra, certo? A Anna Kendrick tem todas as suas virtudes como pesquisadora e como médica, inclusive, também dentro, né? O passageiro acidental... O Shane Anderson, pelo menos, ele é um grande engenheiro e vai entender como arrumar a máquina se precisar em algumas partes. Agora, vamos falar aqui do nosso Daniel Day-Kim, que faz o David Skin. Ele é um cara que ficou anos estudando sobre algas e plantinhas que vão ser desenvolvidas em Marte. Lindo. Em certo momento, essas plantinhas não existem mais. Por que ele é essencial para a missão chegar em Marte? Ele não é mais essencial. David Kim, sinto muito, você é o cara que deveria ter morrido. No meu ver, não dava para explorar mais a história, sabe? Eu acho que ela chegou no ponto ideal. Esse filme é muito equilibrado para mim. Então a gente tem ali o Kim, né, que é o menos moralmente defensável do grupo, se a gente for pensar dessa forma, né? E eu gosto de uma coisa dele, ele traz esse meio que por ser prático demais, ele traz ali um cansaço meio maduro, né? Aquela coisa, eu já passei por um monte desse tipo de pepino, e vamos logo resolver isso, sabe? A gente não precisa ficar aqui discutindo entre nós quatro, que não vai levar a nada. Vamos direto ao ponto. E já a Kendrick, né? Até é legal falar aqui, né, gente? Ela traz um charme ali que nenhum tipo de máscara consegue cobrir, né? Porra, cara. Ela tá charmosa pra caramba nesse filme, eu gostei demais. Só que a seriedade, né? Essa sensibilidade dela, né, dessa personagem aí da Kendrick, ela joga muito contra essa praticidade do Kim ali. Eu acho isso muito legal, porque é ali que tá a faísca da coisa, né? Ela consegue gerar isso de uma forma muito feliz. Já a Colette, gente, eu acho que ela age ali realmente como o Rafa colocou aqui, um fio condutor, né? Ela é uma porta-voz, né? E a que mais está em cima do muro, né? Ela sofre demais com isso. Ela me parece ser até libriana, sabe? Ela tá ali sofrendo com todo mundo tem ali um ponto e ela tá sofrendo demais. E ela observa, né? Ela tá ali ponderando as opções que ela tem. Então, o tempo inteiro, né? Mostrando no seu rosto aquele horror, a ansiedade, o desespero. E quem, né? Quem em Hollywood consegue mostrar melhor horror e desespero, né, minha gente? Eu acho que a Colette aqui, ela também tá fazendo isso muito bem aqui. Tudo isso mostra como o filme não é óbvio, né? Eu também tava prevendo um final que ficaria a Anna Kendrick e o passageiro, e os dois que iam matar ele. Eu acho que a questão não era quem ia morrer, era quando o passageiro ia morrer. Essa era a principal questão do filme. E eu acho que o elenco todo tá muito bom. Eu acho que os momentos que eles transmitem a harmonia são bem convincentes e constroem um caminho para esse conflito que vem na frente, quando eles precisam tomar aquela decisão. E eu acho que tem um certo desenvolvimento dos personagens, sim. A comandante, ela está na última missão dela, ela tem todo aquele peso, a responsabilidade sobre as outras vidas. O David está fazendo uma pesquisa crucial sobre alimentação, um problema que a gente tem hoje já, né? É um problema que daqui a pouco vai estourar. O Michael, ele tem toda aquela história que ele é órfão desde os 9 anos, ele cuida da irmã dele. Só a médica da Anna Kendrick, que, entre aspas, não tinha nada a perder, né? Mas no final ela se mostrou a mais humana de todos eles. Então eu acho que vai do ponto A para o ponto B de uma forma interessante. Acho que o filme caminha legal, sim. Tem uma coisa interessante, Cunha, Marcudo e Rafinha, que eu vi em muitas críticas, que é a coisa do fazer sentido, né? Eu vi muita gente dando a nota mínima pra esse filme, né? E aí a galera fica puta e dá 0, né? Não é assim, não gostei de um ponto, então ao invés de dar, sei lá, 7 ou 8, eu vou dar 5, vou dar 6. Não, dá 0 logo, porque eu vou cancelar essa merda aí, né? E a galera tem dito muito o seguinte, são 2 pontos que estão puxando a avaliação do filme pra baixo. O primeiro deles é quando o pessoal fala que, caralho, como é que uma missão espacial que vai pra Marte, que vai durar 2 anos, coloca a galera praticamente numa cápsula que era para 2, só que vai ser 3 pessoas, e você não tem uma reserva maior de absolutamente tudo, incluindo oxigênio, tá ligado? E se der merda, como é que não tem a mais, né? Enfim, esse é um ponto que muita gente tem reclamado, como essa Hyperion é uma empresa que não existe hoje, né? A gente fala tanto da NASA e dos padrões da NASA, e o que tem nela é uma coisa que é meio The Boys, né? Aquela empresa bem cuzona lá do The Boys. E um outro ponto que eu tenho visto é que parece que, né, e aí boatos e fofoquinhas,
a Anna Kendrick, que não é lá uma das atrizes mais benquistas e queridas lá em Hollywood, né? Ela já teve alguns probleminhas por ali, então tem muita gente que não simpatiza com ela. Logo, tudo que ela está envolvida, e vocês podem ver avaliações de outros filmes com ela, são puxados para baixo, principalmente quando a gente fala do público, né? Então, talvez esses sejam alguns motivos que tenha puxado o filme para baixo, pelo menos nessas avaliações iniciais que o Cunha trouxe pra gente. Eu gosto muito dela, assim, é uma atriz canadense que foi ganhando espaço em filmes um pouquinho mais independentes, né, e fez um certo sucesso. Talvez o sucesso na cabeça dela tenha sido vezes 3, e dentro de Hollywood esse sucesso dela significa 10% do que Hollywood realmente considera sucesso, porque ela tem cara de ser chatinha, né, Marcão? Eu gosto dela. Mas ela tem que ser muito chatinha, porque estrelinha em Hollywood não falta, né, cara? Exato, isso é o ponto. Ela deve ser chata de trabalhar, talvez, né? Aquela atriz chata que você pede pra fazer uma coisa, ela não faz, você pede novela, ela não faz, você pede novela, ela não faz, então foda-se, aí fica ruim, e aí fica todo mundo mal no filme, mas... Mas isso chega no público a ponto de baixar a nota, porque... Marcuda. O problema é com o público, né? Marcuda, a internet é um mundo sem lei, assim, praticamente, né? Você pode criar 1000 perfis aí pra criticar todo mundo, como se você fosse um Zé Ninguém, e você pode ser alguém interno, vai saber, né? Então, não sei, cara. E, queridos, pesquisando para a gente poder falar um pouco mais sobre esse filme, a gente viu que o orçamento foi de somente $10 milhões. Um budget aí 10 vezes menor, por exemplo, do que o oscarizado Gravidade. Falando aqui sobre isso e considerando um pouco mais o design de produção e os efeitos visuais do filme, vocês acham que o Joey Pena conseguiu realizar um bom trabalho aqui? Se a gente estivesse fora dessa situação de pandemia, com os cinemas funcionando normalmente, como o Marcudo comentou no início aqui, será que o Passageiro Acidental poderia ter sido, talvez um certo exagero da minha parte, mas um sucesso de bilheteria? Eu não sei se seria um sucesso, mas eu acho que com um marketing bem feito ele faria uma estreia legal, pelo menos. Sobre o Joe Pena, eu não conhecia nenhum trabalho dele, mas esse me deixou uma impressão bem positiva. E o Joe Pena também, ele faz movimentos legais de câmera. Uma cena que eu gostei bastante é quando a comandante vai dar a notícia pro David que aquele suporte à vida não tinha mais conserto, e ele ia ter que abrir mão da pesquisa dele para eles sobreviverem lá dentro da nave. E ela chama ele, ela sai andando pela nave, e a câmera vai acompanhando ela de frente, para a gente ver a expressão da Toni Collette, uma expressão meio desolada dela. E é uma caminhada rápida, a câmera treme, porque a situação é difícil também. A trilha sonora ajuda bastante. Aquilo passa uma tensão muito grande, eu acho. Eu gostei bastante daquela cena. E é um belo exemplo da boa direção do Joe Pena. Tudo bem que o final é um pouco meloso, com aquela trilha e tudo mais, mas eu achei muito legal aquela cena dela sentada fora da estação para ver aquele sonho tão distante, tão próximo de Marte, né? Tem Marte na frente dela, pequenininho. E a única coisa que a gente escuta, outra decisão legal do Joe Pena, a única coisa que a gente escuta naquela sequência inteira é a respiração dela parando aos poucos. E uma crítica que eu faço aqui é que eles podiam ter cortado aquele discurso dela no final. Aquilo tem cara de que é executiva, é coisa de teste de audiência. Se o filme tivesse acabado só com a respiração dela, teria sido muito mais impactante. E olha só, ainda assim, muita gente que falou mal do filme criticou porque ela não explica ali o final, ela não fala o suficiente naquela narrativa final dela. Então, para você ver, né, como é a audiência e como um tipo de filme como esse pode soar, né? Eu estava até lendo um artigo lá na Polygon falando exatamente sobre isso, né? Por que diretores de filmes de sci-fi não fazem mais filmes como o próprio Lunar e esse Passageiro Acidental? Justamente por isso, que são filmes... eles não estão seguindo, não estão preocupados ali com uma regrinha para ter um happy ending e explicar tudo. Ele quer deixar coisas abertas. Sabe, essa é a proposta. O sci-fi mais cold, lá da década de 60 e 70, ele faz isso. Então, esse filme me lembra, né, um pouco disso. Mas, voltando aqui para a questão, gente, que a gente está falando de efeitos especiais versus orçamento, né? Eu acho que o orçamento ele não impactou tanto o filme, porque a proposta era justamente essa, né? Tem uma história aqui mais reservada, mais contida. Se a gente faz aqui um paralelo, por exemplo, com Perdido em Marte, né, que é um filme de isolamento também. O personagem ele tem um contato lá com o time na Terra o tempo inteiro. Então o filme ele é construído dessa forma. E você tem orçamento pra caramba para fazer aquilo acontecer, né? Não é aqui o que o diretor quer. Mas eu queria trazer também um pouquinho de foco aqui para a fotografia do Clemens Becker, que ajuda bastante no filme.
Eu vi ali os trabalhos que ele fez, né, com a iluminação para criar ali bastante clima, atmosfera, né, especialmente quando os personagens estão sentados ali em laboratórios, né, bem iluminados, ou até em momentos ali com mais silhueta, né, quando aparece a Terra à distância. Então, acho que isso é tudo muito bem feito. Os closes nos personagens e até algumas tomadas a meia distância, que você vê personagens pensando, né, ou falando com familiares. Eu acho que esses detalhes, essas nuances construíram muito. E a trilha sonora do final, ela engrandece demais aquele final, sabe? Eu gosto demais. Eu voltei 3 vezes para ver aquele final por conta da trilha sonora, porque ela escala muito um final que talvez fosse ainda mais simples. Cunha, dando nome aos bois, o Volker Bertelmann, alemão, que é conhecido lá no seu país como Rauschka, ele é um pianista e compositor, cara, jovem, e ele é o responsável pela trilha sonora original desse filme aqui, inclusive, para quem gostou, né, é só ir lá no Spotify que tem a trilha completa, vale muito a pena ouvir, e curiosamente são muito poucos plays, cara. Cada música dessa trilha deve ter umas 12, 14 músicas, tem 5, 6 mil plays, né? É uma trilha super interessante e que merece realmente a atenção dos pontos altos desse filme, um dos muitos pontos altos. E eu acho que o Joey Pena, cara, até outro dia youtuber, tira leite de pedra. Ele consegue reunir um time de atores muito competente, a direção de fotografia é excelente, também tira leite de pedra pelos espaços ali, os efeitos visuais são bacanas, eles convencem, para mim não deixam nada a desejar a outros filmes com orçamento menor, né? A gente falou aqui de Lunar algumas vezes, ele é um filme irmão de Lunar, não é tão bom quanto e também não tem um protagonista que chega aos pés do protagonista de Lunar, né? Porque o Sam Rockwell é foda demais, e essa é a verdade aqui, né? Mas, cara, é um trabalho muito bem resolvidinho, e eu acho que seria um sucesso de bilheteria no seguinte sentido: custou 10 milhões? Talvez ele fizesse aí 10 vezes mais. Eu acho que pelo orçamento que o filme teve, a cinematografia é muito bonita. Né? Se você pensar no ambiente, é super bem cuidado, bem feito, bem construída a nave. Não é aquela coisa tosca, né? Você vê que foi feito com detalhes, foi bem pensado. Eu gosto dos efeitos visuais utilizados no filme. Apesar da tempestade solar, o Marco ter achado ela bonita, né, Marco? A gente não pode esquecer que aquelas ondas verdes, amarelas, elas só são possíveis por causa da reação do Sol com a atmosfera da Terra. Né? No espaço não tem isso, né? Mas acho que fica bonito mesmo assim. Não faz muito sentido no espaço, mas acho que ficou bonito como efeito. Você tem razão, Marco. Estava de um jeito de representar visualmente, né? Não, concordo contigo, você tem razão, é verdade. Mas acho que a cinematografia, vocês têm razão, é muito bem feita, é muito bonito o filme mesmo. Eu acho que o Sansa tem toda a razão quando ele fala aqui do cachê dos atores. Cara, são atores conhecidos, tirando o Passeio Acidental, o Shamier, né? O resto são pessoas que são atores muito bem reconhecidos. Não deve ter sido difícil convencê-los, eu acho, a participar do filme, pelo roteiro, mas com certeza deve ter pesado aí essa parte do budget ter sido mais curto, para o filme acabar, eu acho, do jeito que acabou. Sem brincadeira, porque existem falhas nesse final que poderiam ter sido muito bem corrigidas, como os atores estarem presos em algum tipo de corda quando sai da espaçonave, ou, por exemplo, explicar do decorrer do filme. Desculpa sair um pouquinho da pauta aqui, Sansa, mas é uma coisa que me incomoda mesmo, né? Como é que o Passeio Acidental ficou preso lá dentro, né? Ele tá preso por fora, ele estava amarrado no negócio na cintura, como é que isso foi também... como é que isso aconteceu, né? Podia ter explicado um pouquinho melhor essa parte. All in all, contando tudo, acho que dentro do orçamento que foi oferecido ao Joey Pena, ele fez um baita trabalho de direção também. Enfim, acho que passa também. Acho que, pra mim, esse finalzinho acabou realmente me tirando um pouco da órbita. Gente, encaminhando aqui para o final do nosso episódio, eu perguntei pro Marcudo lá no comecinho qual prateleira, né, de filme espacial se encontra o filme que é o tema desse podcast aqui de hoje. Eu vou citar rapidamente aqui produções mais recentes, como O Céu da Meia-Noite, Ad Astra, Away, Vida, Paradoxo Cloverfield, e mesmo os não tão recentes assim, Lunar, Interestelar e Gravidade. Pensando neles, né, gente, em outros que vêm aí na mente de vocês, Passageiro Acidental ocupa a prateleira de baixo, do meio ou de cima aí dos Space Movies? Fala aí, Cunha. Talvez do meio, viu, Sans? Mas eu preciso ainda de mais tempo para processar isso, né? Como eu acabei de assistir o filme, então eu coloco no meio, eu não sei, cara.
Só para a gente ter aqui como referência, né, no meu topo, imperam aqui o 2001, Odisseia no Espaço, o Solaris, lá de 72, o Andrei Tarkovsky, Gravidade, e o próprio Alien, de 79. Né? Então, esse meio aí, para mim, é uma prateleira aí com coisas até melhores do que esse filme aqui, né? Como o próprio Moon, aí do Duncan Jones, né, que a gente falou, filho do David Bowie, e o próprio Enigma no Horizonte, lá do Paul Anderson, que é um filme muito divertido também, mas tem vários outros aqui. Mas eu acho que só passando o tempo, né? Esse tipo de filme aqui, você começa a ver aquela vontade de revisitar. Não sei se eu vou ter isso, com Lunar eu tive. Eu até comprei o filme, assisti 3, 4 vezes. Eu não sei se eu terei vontade aqui de revisitar O Passageiro Acidental. Mas ali a minha sessão foi muito divertida, eu gostei. Eu acho que ele passa para chegar ali nessa gavetinha do meio, sim. Eu tô com o Cunha, também colocaria na prateleira do meio. Se for na prateleira das produções Netflix, acho que dá pra colocar até mais pra cima, né? Sem dúvida. Mas de filmes espaciais fica no meio, acima de alguns que o Sam citou, funciona bem e tem como bônus umas cenas bem legais, bem bonitas no espaço. Então acho que a prateleira do meio funciona legal. Olha, acho que a gente finalmente vai concordar em alguma coisa nesse episódio, né, Marcudo, né, Sansa? Né, Cunha? Assim, eu também acho que tá ali na prateleira do meio, um pouquinho na direita. Sabe quando você tá na direita meio escondido assim, fica meio fora do seu campo de visão, sabe assim? Mas tá ali, na prateleira do meio, né? E porque eu acho que um dos grandes trunfos desse filme, ele é que ele não se leva tão a sério assim, do ponto de vista estrutural, como é que chamava aquele filme, era o Primeiro Homem, né? Que Damien Chazelle fez, né, com o Ryan Gosling, que, né, foi vendido como se fosse um baita filme. E, meu Deus do céu, pra mim, sem brincadeira, Passageiro Acidental dá de pelo menos uns 4-1. Então, acho que é assim, acho que essa prateleira do meio, cantinho direito, fora do campo de visão, é um bom lugar para Passageiro Acidental. Muito bem, minha gente. Vamos para as notinhas? Quero saber aqui de 0 a 100 quantas poltronas amarelas vocês dão para Passageiro Acidental, que tá lá na Netflix. Sansa, eu gosto de brincar aqui com o Cunha, que a gente sempre tenta manter a nossa coerência, né? A gente não pode dar tantas poltronas amarelas por filme mais ou menos, tanto por filme ruim, criticar o episódio todo e pá! 88 poltronas amarelas. Não dá pra fazer isso, né? Então eu vou manter minha coerência aqui e vou dar 69 sólidas poltronas amarelas para Passageiro Acidental de Joey Pena. A proposta é simples, mas eu acho que o filme consegue prender e é bonito também. Eu vou dar aqui 74 poltronas amarelas pro filme. O meu pai sempre brinca comigo, né? É melhor você ser rabo de jacaré do que cabeça de lagartixa, né? E eu acho que a gente tem um filme rabo de jacaré, cara. Sabe? Não é cabeça de jacaré, nem patinha. É um belo de um rabo de jacaré, mas não é lagartixa, né? Filme legal, cara. Super bem feitinho. Joey Pena se mostra um realizador bastante promissor, né? Inclusive nossa Rafa Gomes teve o prazer aí de entrevistá-lo e parece um cara que vem com bons projetos aí pela frente, brasileiríssimo, só 33 anos, vale a pena a gente ficar de olho nele. Vou deixar o filme aqui com 80 poltronas amarelas. Filme corajoso pra caramba, sem compromissos, com happy ending e, além de tudo, tenho muito orgulho de ser um filme de um diretor brasileiro. Estou muito curioso por o que vem dele, especialmente se tiver algum projeto aí de sci-fi vindo por aí. 80 poltronas amarelas flutuando dentro daquela bela nave. Muito bem, minha gente. Olha, nossa gravidade artificial desse filmaço Passageiro Acidental, pelo menos na minha opinião, ficou com uma boa média aqui, hein? Ficamos aqui com 76 poltronas amarelas. Muito bem, vou pedir aqui para vocês, queridos, rapidinho, praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um, para quem ainda não viu, ir lá na Netflix, dar o play em Passageiro Acidental. Fala aí, Cunha. Um filme bastante minimalista, que sabe o que quer, focado e evoca muito o cold sci-fi lá da década de 60 e 70. Eu vou contrariar aqui as pessoas, os canceladores de Anna Kendrick, cara, porque eu acho ela uma baita de uma atriz, né? Pequenininha, mirradinha, gente como a gente... Até meio cabeçuda aqui, né? Brincadeira, Ana. Acho ela ótima. Acho que ela faz toda a diferença. E ela rouba a cena no elenco de gigantes, cara. Bela atriz, ela vale o filme. Vale pela direção do Joe Pena, né? Um brasileiro que deve ter destaque aí em Hollywood. Miserável, Marcudo roubou meu tweet. Ele não escreve na pauta, tem que descobrir o que ele vai falar. Tipo o Sansa, entendeu?
Vou ter que pensar em outra coisa aqui. O filme é muito bem amarrado na primeira e no segundo ato, de verdade. O filme que te prende, acho que vale muito a pena sim. 2 horas de filme, vale a pena a cinematografia, esses primeiros 2 atos de Passageiro Acidental, Sansa. Muito bem, Rafinha. Olha, minha gente, como ato final, a gente lembra vocês aqui que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que Lá Vem Spoiler pra você escutar aí, batendo um futevôlei nas areias de Floripa, como faz o Cunha, relaxando no ofurô coreano, como faz o Rafa, ou embalando a naninha, gostosão ali na caminha do foguete, abraçando um cometa de pelúcia, como faz o nosso Marcudo. Valeu, pessoal! Obrigado, Sansa. Obrigado, Cunha, Marcudo. Um beijo, até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado, Rafinha, obrigado, Cunha, obrigado, Marcudo, obrigado você que ouviu a gente aqui até essa hora, até esse momento do seu dia. Fique ligado no Senta Que Lá Vem Spoiler, que em breve tem mais novidades por aqui, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau!